Então, agora sim. Quarta mensagem da série Audaciosa Esperança. Audaciosa no sentido de a esperança que engaja, a esperança que me leva a ter coragem, a esperança que me tira da zona do conforto para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Existe uma frase, um ditado, que muitos dizem por aí: a esperança é a última que morre. Na verdade, o pessoal fala assim, não, mas tem esperança, porque a esperança é a última que morre. Esse ditado é super legal, né? Ele nos dá coragem. Ainda assim, ele diz que a esperança é a última, mas ela morre. Para nós cristãos, a nossa esperança, ela morreu, venceu a morte e ressuscitou. A nossa esperança é Cristo Jesus. Então, mais do que é a última que morre, a nossa esperança morreu, ressuscitou e ela vive eternamente. Por isso, nós temos um tipo de esperança totalmente diferente. Por isso, às vezes, as pessoas falam, mas o que é esse brilho que tem no seu coração? O que é esse brilho que tem no seu olhar? Como é que você consegue ver a vida com o copo mais cheio do que vazio em meio às tribulações? Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E nós sabemos que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Cristo Jesus é a personificação da esperança viva, da esperança audaciosa. É o próprio Deus que se encarnou, viveu entre nós, morreu no nosso lugar, ressuscitou e hoje vive eternamente. Então, esse tipo de esperança cristã, né, onde nós estamos fundamentados, nos engaja numa vida de celebração em Cristo Jesus. Isso não significa que nós estamos imunes ao sofrimento. Eu seria negligente de dizer isso. Todos nós sofremos. E também não digo no sentido de, vamos fazer um churrasco porque a gente está sofrendo. Não, isso seria incoerente. Mas nós celebramos e agradecemos sabendo que a nossa esperança está em Deus. E que toda dor, ela é momentânea, mas o amor de Deus é eterno. Então a gente coloca a esperança no amor e na presença de Deus. Eu quero te convidar, hoje, você abrir a tua palavra, a tua Bíblia, ou ligar o seu dispositivo eletrônico no celular, o texto também será projetado aqui, no Salmo de número 36. Abra lá no Salmo de número 36. Eu te desafio durante a semana você ler esse salmo todo, você refletir sobre esse salmo de maneira integral. Hoje a gente vai colocar nossa reflexão entre os versículos 5 e 6. Salmo de número 36, verso 5 e verso 6. Diz assim o salmo de número 36, verso 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as mais altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Até aí, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse sol que brilha lá fora, por esse sol que revela a tua glória, a tua fidelidade, que alcança as nuvens, os céus, como nós acabamos de ler. E pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor esteja ministrando essa verdade cheia de esperança, essa verdade viva, essa verdade aplicável agora, que o Senhor traga isso e fortaleça isso em cada coração aqui nessa manhã. Pois nós dependemos totalmente da tua doce voz. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero começar a nossa reflexão com um pequeno trecho de uma reportagem que saiu na revista Casa Abril, sobre fé, e foi uma reportagem interessante, né, a respeito sobre fé, as mais diferentes perspectivas sobre fé. E aí, segundo o professor Júlio Pérez, que é psicólogo clínico, doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP, ele disse o seguinte, estamos com slide? Não? Deu ruim? Então está tudo bem. Ou foi? Foi? Não tem o próximo slide?
Ok, eu vou ler então a frase dele. Ele diz o seguinte: qualquer pessoa pode aprender a resgatar a confiança em si mesmo e no mundo, desde que faça uma aliança de aprendizado com um evento doloroso, extraindo um significado maior para a sua existência. De novo, ele está conceituando fé no seguinte aspecto, que qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode resgatar a confiança em si mesmo. Então, olha onde está o objetivo da fé na perspectiva dele, em si mesmo e no mundo, desde que faça uma aliança de aprendizado com um evento doloroso em que está se passando, extraindo um significado maior para a sua existência. Ok, bonito, tem aspectos de verdade nessa declaração, com certeza. A gente aprende com o sofrimento, com certeza, na dor, a gente tem grandes princípios e valores que a gente extrai. Só que essa definição de fé, ela retrata o pensamento puramente humanista, o pensamento secular, quando a ênfase ela está em si mesmo. Ela está no homem, ou ela está nas coisas do mundo, na humanidade. E aí, os sentimentos, aquilo que você sente em meio a cada e específica situação, acaba sendo o centro da existência das pessoas. Então, a gente pode fazer um questionamento, uma reflexão. Será que esse é o tipo de fé verdadeira? Será que esse é o tipo de espiritualidade que realmente traz respostas para a nossa integralidade? Que traz respostas para a nossa vida? A gente não precisa de muitas provas para descobrirmos que confiar e depender integralmente de pessoas não dá muito certo. E não é em virtude de que tal pessoa não tenha um bom caráter. Você pode confiar em pessoas que têm um ótimo caráter, boas ações, um coração piedoso, mas ainda assim elas são pessoas. Ainda assim nós somos imperfeitos. Então confiar integralmente no homem, ou confiar integralmente no mundo que está em desconexão, vai nos levar em algum ponto, algum tipo de frustração. Tá? Então algum tipo de engano, algum tipo de desesperança. Porque muitas vezes a gente coloca até expectativas no mundo que o mundo não pode atender. A gente muitas vezes coloca expectativas sobre o nosso casamento, coisas que o nosso casamento não vai atender. Às vezes eu vejo alguns casais, novos, iniciando, pensando no casamento, e eu encontrei a felicidade, a razão da minha felicidade, e eu vou casar e agora eu vou ser feliz. Eu digo aqui, minha esposa, Júnia Penteado Campos, sentada ali, ela não é e não pode ser a razão da minha felicidade. Claro que ela me faz completo. Claro que hoje, por meio do casamento, não existe mais eu sem Júnia. Nós somos um diante de Deus. Mas a razão da minha felicidade está em Deus. Casamento não me traz felicidade. O casamento é o reflexo da felicidade que eu tenho em Deus. E se nós estamos cumprindo o desejo de Deus de casar, de constituir família, é óbvio que a consequência será felicidade. Mas porque a felicidade está em Deus. Então, mas a minha esposa vai me fazer feliz. Eu vou fazer a minha esposa feliz. Não, nós nos doamos, nós cedemos, nós seguimos a palavra de Deus e muita da felicidade a gente desfruta junto. Mas a razão da nossa existência está em Deus. Eu erro. Minha esposa erra. Eu esqueço de colocar o lixo, às vezes, lá fora. Aí eu frustro o coração dela. Eu esqueço às vezes. Ela pede para eu fazer a instalação de mais um varal lá no fundo, porque tem dia que está chovendo muito, e só aquela parte eu falo, eu vou fazer, amor. Só não precisa, ficar me lembrando a cada 6 meses. Uma hora eu vou fazer. E ela fica doida, ela fica brava. Então eu não sou perfeito, ela não é perfeita, mas o nosso casamento está fundamentado e ancorado em Cristo Jesus. E porque está ancorado em Cristo Jesus, o nosso casamento é feliz. Percebe? O ponto é esse. Então, a gente pensa, onde a gente coloca a nossa fé? Existe um poder na fidelidade? Se existe um poder na fidelidade, onde estaria esse poder? Antes de tudo, deixa eu te dar o contexto do Salmo 36. Aqui, o Salmo 36 é uma proposta filosófica. É um estilo de vida que o rei Davi recebe do próprio Deus e que desafia o estilo de vida
em comparação com os homens ímpios e infiéis que estavam ali. Então, o Salmo, ele começa, inclusive, os primeiros 4 versos, com uma descrição contundente do homem ímpio, do homem mau. Ele não teme a Deus, ele se torna arrogante, e por abandonar o bem, por abandonar o seu relacionamento com Deus, ele trama a todo momento planos perversos. A maldade toma conta do coração do homem quando ele esquece do Deus fiel. A arrogância, ela toma forma quando não mais lembramos de imitar a Deus em sua fidelidade. Aí nós nos tornamos arrogantes. Quando não há mais gratidão pelas maravilhas que Deus derrama sobre as nossas vidas. E aí eu vou dizer uma coisa para você: onde não há confiança em Deus, não existe ação de graças. Onde não há gratidão a Deus, não existe o sentar-se ao redor da mesa. Não existe Eucaristia, não há o partir do pão, porque é no partir do pão que nós lembramos e somos ministrados pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que dá o maná diário para a minha vida e para a sua vida. Então, o que seria fé? Afinal, o justo vive pela fé. O que a Bíblia quer dizer com essa expressão, o justo viverá pela fé? Que aparece lá em Abacuque capítulo 2, depois é reverberado pela teologia paulina, tanto em Romanos, quanto Gálatas, quanto em Hebreus. Que a gente não sabe se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas esse é um detalhe que a gente vai descobrir quando Jesus voltar. Mas o que é essa reverberação de que o justo vive pela fé? Geralmente a gente começa a pensar num conceito de fé, algo apenas intelectual de crença. Mas a fé não pode ser apenas acreditar em algo sem provas. Não é possível ser isso. Às vezes a gente pensa assim, fulano vai conseguir, porque ele tem muita fé. Cicrano está dando certo porque ele tem muita fé. Como se o poder da fé fosse comparado a uma espécie de pensamento positivo. E fé não é um pensamento positivo. Fé também não é uma ação de busca para recompensar o seu eu, né, com mimos, com presentinhos, né? A fé é tipo de um subterfúgio, uma estratégia para eu conseguir receber recompensas, como se fosse um caminho mais fácil para eu colar na prova da vida que traz perguntas difíceis. Não, fé não é isso. A fé é confiar em algo de maneira participativa. Fé é o consentimento por parte da nossa vida e de nossas ações. Fé é um convite para viver o mundo de maneira totalmente diferente. O viver pela fé, encontrado em diferentes textos bíblicos, é confiar plenamente em Deus. Todo o reflexo de viver pela fé que a gente encontra no Novo Testamento parte de Abacuque capítulo 2, que vai falar sobre a fé no seguinte modo: eu vou viver pela fé ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, eu vou viver pela fé. Já parou para pensar nisso? Hoje fica meio distante, né? Você fala assim, a figueira não dá fruto, né? A árvore não dá flor. O que será que ele estava pensando? Porque ele estava pensando no sustento da vida dele. Ele estava pensando sobre o trabalho. Ele trabalhava com videira, ele trabalhava com figo, era o trabalho, era a essência. E se não der fruto? E se não florescer? E se acabar? E se diminuir? E se eu for demitido? E se eu ficar doente? E se eu tiver que encostar no INSS? E se? A resposta é, eu vou viver pela fé. E por que eu vou viver pela fé? Porque essa fé está ancorada numa dependência de Deus. Eu vou viver pela fé na fidelidade de Deus e não na minha fidelidade. Não é um pensamento positivo, mas sim uma confiança em Deus. Esse é o ponto. Fé é confiar plenamente em Deus, inteiramente na sua graça. Não diz respeito a nós. Não é um poder de crença, pois isso levaria a gente a uma arrogância, levaria a gente a uma soberba. E quanto mais alto, maior o tombo, né? Então fé não é confiar no homem, fé é confiar em Deus. É viver pela fidelidade de Deus.
Se não der flor, se não der fruto, eu vivo pela graça de Deus, porque Ele vai mostrar um outro caminho, onde há fruto, onde há flor. Isso não vai me derrubar. Fé é confiar em Deus, é viver pela fidelidade de Deus, é ter certeza da bondade de Deus, é permanecer grato pelo sustento de Deus, é estar firme nos propósitos de Deus. Isso é viver pela fé. E aí a gente descobre o poder da fidelidade de Deus, que nos traz a verdadeira vida, porque aí você é direcionado a uma vida que confia no poder e na fidelidade de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós acabamos de ler o Salmo 36. Nós temos a dimensão do poder da fidelidade de Deus? Nós temos fé no caráter fiel de Deus? A gente realmente confia de que as promessas de Deus nunca falham? Será que a gente tem a dimensão disso? Porque é isso que o texto está querendo dizer para mim e para você. É exatamente isso. Está querendo mostrar a dimensão de quem é Deus. O texto que lemos diz que o amor leal de Deus, e esse amor leal, em nossa Bíblia, certamente a palavra Deus ou Senhor está com todas as letras maiúsculas, correto? Não está aí com todas as letras maiúsculas? Todas as vezes que ela aparece com todas as letras maiúsculas, é porque em hebraico é o nome do Senhor que está aí, Yahweh. Algo parecido com Yahweh, não se sabe a pronúncia correta, mas é o nome do grande eu sou. Então, o grande eu sou está falando sobre o amor leal dele, que no hebraico é o amor recede, é o amor que persegue, é o amor que por mais que a gente esqueça, é o amor que por mais que a gente fuja, esse amor vai atrás de nós, é um amor que nos persegue. Esse amor chega até os céus. Texto bíblico, coloca o texto bíblico aqui para mim, por favor, Davi. Esse amor chega até os céus. Esse amor de Yahweh chega até os céus. Então, ele está explicando para mim, para você. A fidelidade, a sua firmeza, as suas promessas que sempre se cumprem, a sua aliança chega até as nuvens. Até as nuvens. A tua justiça, o teu governo, a tua equidade é firme como as mais altas montanhas. Algumas versões trazem montanhas de Deus, outras mais altas montanhas. É a firmeza da justiça de Deus. As tuas decisões, os teus juízos, o seu caminho, a direção do Senhor é como o abismo de um oceano. A decisão de Deus, insondáveis, como o abismo de um oceano. Agora a gente fica com essas imagens maravilhosas. Céus, nuvens, as mais altas montanhas, o abismo profundo do oceano. O que essas paisagens nos comunicam? A distância dos céus, os obstáculos de subir uma grande montanha, né? Muitos homens tentam subir o Everest, alguns conseguem, outros desistem, outros se veem em grandes problemas. O que é a escuridão do abismo, da profundeza do oceano? O que seria isso? Como nos colocamos diante dos dilemas deste mundo? Porque aí a gente começa a fazer uma reflexão. Se Deus está utilizando essa imagem para comunicar fidelidade, a gente pode olhar para essa mesma imagem e começar a pensar, qual que é a profundidade da maldade desse mundo? Então, onde está a altura da arrogância? Até onde chega o egocentrismo das pessoas? E quantas montanhas? Quantas montanhas de ódio você tem enfrentado a cada dia? Difícil de escalar, né? Difícil de vencê-las. Quantos abismos profundos de maus comportamentos, de relações antiéticas que você enfrenta, seja no trabalho, seja na sua família. Abismos que você fala assim, eu não consigo passar. Montanhas de ódio que você fala, eu não consigo vencer, porque essa montanha é muito grande. Então toda a desordem desse mundo, toda essa confusão, parecem nos abalar. E a gente olha e fala assim, é muito alto. É muito distante, essa montanha é muito grande, esse problema é muito, ele é gigante, esse abismo é muito profundo, eu não consigo ver luz no fundo do túnel. A gente fica abalado, não é verdade?
Aí que entra a função deste maravilhoso salmo. Que o Espírito Santo nos lembra que o amor, que a fidelidade, que a justiça, que os caminhos de Deus enchem toda a terra. Chegam até as nuvens, são firmes como as mais altas montanhas e insondáveis como o mais profundo mar. São maiores que os nossos problemas. O amor de Deus é maior, a fidelidade de Deus é maior, a justiça de Deus é maior, o governo de Deus é maior, a fidelidade de Deus é maior do que tudo que há no mundo. Ela tem poder para redefinir toda a nossa vida para uma esperança audaciosa, que rompe, que quebra todos os ciclos de destruição deste mundo. Todos são quebrados. A fidelidade de Deus tem poder para redefinir as nossas vidas e abrir para uma nova realidade de louvor e celebração a Deus. Você fala assim, mas pastor, como? Como que eu posso redefinir minha vida a partir dessa fidelidade? Aí eu gosto quando Jesus, em algumas situações com os discípulos, seja lá em Mateus capítulo 17, verso 20, que ele diz o seguinte: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, quem aqui já viu um grão de mostarda? Levanta a mão. Quem já viu um grão de mostarda de verdade? Nossa, poucas pessoas, gente. Puxa, algumas eu vi que já viram. Gente, é muito pequenininho. Eu lembro que assim, as professoras traziam, colocavam na palma da nossa mão, uma bolinha pequenininha. E aí Jesus está falando assim, se alguém tiver a fé de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, pois nada lhe será impossível. Lá em Lucas, Jesus diz, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira, arranque-se daqui e plante-se em outro lugar. Já imaginou? Uma amoreira saindo assim, e sendo plantada em outro lugar. E eu amo isso. Eu amo o que Jesus está dizendo, porque assim como montanhas e árvores, aos nossos olhos são imóveis. E de fato são. Como é que você vai mover uma montanha? Jesus está literalmente falando que um pouco de fé, uma sementinha da confiança de Deus, um pouco de certeza na bondade de Deus, um pouquinho de gratidão em resposta ao amor dele, nós podemos mover coisas que parecem ser imóveis. Seria muito ingênuo da nossa parte entender que Jesus estaria nos ensinando a ficar movendo montanhas à toa, né? Nossa, eu queria tanto esse dom, esse talento de ficar movendo montanhas. Já pensou? A gente vai ali no parque ecológico e começa a desplantar uma árvore e colocar plantada em outro. Não é isso que Jesus está dizendo. Sabe? Jesus não está ensinando a gente a ser um tipo de X-Men. Jesus não está ensinando você a ser, né? O pessoal está assistindo Stranger Things, né? Eu vou ser igual a Eleven agora, né? Vou mover as coisas pelo poder da mente. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso. O ponto de Jesus é sobre o poder da fidelidade de Deus que quebra ciclos de destruição. O que Jesus está falando é que pelo poder da fé, você pode dizer, árvores de maldade, saiam daqui, montanhas de inveja e ódio, vão para lá, oceanos de indiferença e rejeição estão expulsos no nome de Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Até porque o texto de Mateus, capítulo 17, o contexto é sobre uma tentativa de expulsar um demônio que não deu certo. E aí Jesus está falando sobre jejum e oração. E aí Jesus fala sobre fé. É sobre isso que Jesus está falando. Que muitas vezes a maldade parece uma árvore plantada, mas pela fé você tira. Que inveja e ódio parece uma grande montanha, mas que você move ela, e que oceanos de indiferença e rejeição não prevalecem no nome de Jesus. É sobre isso. Aquele que tiver fé em Deus, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, terá o poder de exercer um grande impacto no mundo, trazendo o quê? Reconciliação, trazendo vida e quebrando os ciclos da morte. É sobre isso. E essa é a maravilhosa vida de fé que Deus tem para nós. Mover montanhas. Por quê? Porque o amor, a fidelidade, a justiça de Deus estão reinando sobre toda a terra. Deus reina. O poder de Deus é maior do que os problemas desse mundo. O poder de Deus é maior. Mas para que a gente veja
os efeitos desse reino, a gente precisa confiar, a gente precisa depender, a gente precisa viver pela fé. Então, ao mesmo tempo que esse poder da fidelidade de Deus está super acessível para mim e para você, ao mesmo tempo, não é fácil confiar, não é fácil depender, porque você precisa dar, como dizia Kierkegaard, um salto de fé no escuro. Você precisa colocar o seu pé onde você não vê chão. E aí está a beleza da fé em Deus. A parte mais fácil, está com você. Você dá o passo. Você dá o passo. Essa é a parte mais fácil. Colocar o chão, Deus faz. Pastor, mas não é tão fácil assim, né, pastor? Como é que eu vou pisar aqui, eu vou cair? Não, essa é a sua parte, você confia. Deus coloca o chão. A gente dá o passo, Deus coloca o chão. Pastor, é muita montanha de injustiça, é muito oceano de desesperança, tudo isso é muito desafiador, tudo isso é muito grande, tudo isso é muito pesado. Eu te digo, não é fácil mesmo, ok? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele nos coloca em missão. E a gente precisa entender que nós estamos aqui em missão. Deus está nos enviando em missão. Isso significa que Deus nos levará e nos permitirá a estarmos em lugares de risco, que estaremos em situações que nós não gostaríamos de estar, né? Que o discipulado tem um custo, sim, e que Deus deseja que estejamos em lugares específicos para que muitas vezes abismos de escuridão sejam expulsos pela luz de Cristo que há no seu coração, que há em nós, brilhando e expulsando as trevas. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu não entendo, e quando eu não entendo, não estou dizendo só sobre vocês, eu não entendo eu mesmo, muitas vezes, né? Como que eu continuo, às vezes, buscando conforto, buscando permanecer em conforto. A palavra é permanecer. E aí eu olho para a Bíblia e eu falo que a fé bíblica nunca foi sobre nós permanecermos confortáveis. Nunca foi. A gente que tira isso da ideia, da cabeça, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é sobre permanecermos em conforto, mas sim sobre sermos confortados. Não é sobre permanecer em conforto, mas sim sobre sermos confortados. Como assim, pastor? Não dá na mesma? Não, não dá na mesma. Não dá na mesma. Há uma distinção. Permanecer confortável e sermos confortados. Permanecer confortável é como dizem os jovens, né? É ficar, abre aspas, de boas. Né? Já ouviu essa expressão? Estou de boas. Não, filho, tem uma louça. Você não quer ajudar a mamãe a lavar a louça? Estou de boas, mãe. Pai, estou de boas. Vai me chamar para estudar agora? Estou de boas. Me deixa. Bora para a igreja? Pai, eu mostro cedão, estou de boas aqui. Isso é permanecer confortável. Eu quero ficar confortável. Claramente o Evangelho não é sobre isso, tá? Primeira coisa, o Evangelho nos tira da zona de conforto. É uma ordem. Jesus diz, vão, preguem, ensinem, batizem, confortem, consolem, ajudem, transformem a realidade. Segunda coisa, quando estamos em missão, quando nós estamos fazendo isso, nós sofremos zombaria, nós somos excluídos, nós somos caluniados, nós somos desprezados e muitas outras coisas. Só que aí a gente lembra que nós estamos em missão. E porque nós estamos em missão, a presença de Cristo Jesus permanece conosco para todo sempre. Então aqui está a diferença. Quando nós estamos em missão, nós somos confortados. Mesmo que a gente enfrente tribulação, mesmo que a gente enfrente calúnia, mesmo que a gente enfrente o desafio, nós somos confortados por Deus,
mas nós não permanecemos na zona de conforto. Nós somos confortados pelo próprio Deus quando estamos no exílio, quando estamos sofrendo tribulações, quando estamos tristes e desanimados, quando estamos no nosso desconforto, temos fé nesse Deus fiel, e aí nós somos abraçados, nós somos acolhidos, nós somos encorajados, nós somos abençoados pelo Deus eterno que diz para mim, para você: eu sou o seu Deus e eu estou cumprindo a minha promessa na sua vida, mesmo em meio à tribulação, eu estou aqui te abraçando e te conduzindo. Essa é a diferença maravilhosa. Aí as coisas mudam, porque aí nós confiamos no poder da fidelidade de Deus. Aí o discurso de Deus muda o nosso discurso. Aí a palavra de Deus transforma as nossas conversas. Todas as nossas conversas são então permeadas pela palavra de Deus. E a realidade da fidelidade de Deus muda as nossas vidas. Teu emprego não vai te tirar o teu sono. Uma tribulação não vai te gerar uma crise. Por quê? Porque você está vivendo no governo de Deus, na fidelidade de Deus. Não importa, deixa eu te dizer isso com muita reverência ao sofrimento e à dor que todos nós enfrentamos. Eu não gosto de comparar dores, porque dores e sofrimento não são comparáveis, né? A gente pode ter dimensão próxima e confortar uns aos outros no sofrimento, que é o que a Bíblia diz. Mas medir, como se fosse uma régua, de quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos, é um pouco complicado, né? Então, eu quero dizer, com base nessa reverência, de que não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu fracasso, das inquietações, dos medos e dos problemas que te afligem, nada pode abalar a fidelidade de Deus que alcança as nuvens. Nada. Nada. Mais do que crer, nós precisamos viver isso. Nada abala. Esse Deus nos chama a confiarmos na sua palavra, a termos fé na fidelidade dEle, e aí a gente vai desfrutar de uma maravilhosa vida. Precisamos entender de uma vez por todas que todo amor, fidelidade, justiça e segurança que nós tanto queremos, tanto buscamos, tanto corremos atrás, não são estabelecidas por nós, não são estabelecidas por nada deste mundo, mas que estão como recursos inesgotáveis do próprio Deus. O amor de Deus não tem fim. Já parou para pensar nisso? A fidelidade dele alcança as nuvens, o governo dele, a justiça dele é firme como a montanha, não tem fim. O Deus que nos chama a confiarmos nele e derrama sobre nós a perfeita fidelidade, seu perfeito amor, sua perfeita segurança, sua perfeita alegria, tudo o que nós precisamos. O que cabe a nós, diante dessa verdade, termos fé na fidelidade de Deus. Isso é fé. Isso é viver. Viver com fé na fidelidade de Deus. Eu falho, você falha, mas Deus não falha. Concluindo, olha como é que termina o versículo 6. Olha a última frase do verso 6. Tu, Senhor, então você percebe que quem gosta de hermenêutica bíblica, né? Você vê que tem uma abertura de Yahweh lá em cima e um fechamento de Yahweh aqui embaixo. Tu, Senhor, Yahweh, preservas tanto os homens quanto os animais. Eu quero te chamar a atenção para a palavra preservar. O verbo preservar, pequena palavra hebraica, yashá, traduzida em alguns versos bíblicos por salvar. Tu, Senhor, salvas tanto os homens quanto os animais. Em todos os problemas que enfrentamos, por mais altos, por mais profundos, amplos ou longos, a graça e a verdade de Deus são ainda maiores. Não existe nada maior ou mais profundo do que o amor de Deus revelado por nós na cruz, para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa cegueira, da nossa falta de fé, das montanhas de egocentrismo que pareciam e que eram para nós imóveis. O próprio Deus envia seu Filho Cristo Jesus para morrer
numa cruz pelos nossos pecados, nos justificando e possibilitando viver uma vida maravilhosa em fidelidade a Deus. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos perdoar. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Agora, nesse momento, eu te digo que não existe como vivermos uma nova realidade alegre, produtiva e transformadora se antes não levarmos uma vida fiel que confia, que depende integralmente na obra de Cristo Jesus por mim e por você. A graça é a verdade de Deus. A graça nos preserva, a graça nos sustenta, a graça nos conduz à vida. Ele nos chama para, de fato, confiarmos nele. Uma vida de fé na fidelidade de Deus é possível, está acessível, está disponível por causa da cruz de Cristo Jesus. E aí, quando você dá esse passo de fé na fidelidade de Deus, o próprio Deus te preservará. Olha que promessa. Olha que promessa. É como se você falasse: Deus, eu não consigo, Deus, eu estou numa tribulação, Deus, tudo deu errado. E aí Deus fala: vai, porque eu, o Senhor, preservo a sua vida. Eu, o Senhor, estou cuidando de você. Eu, o Senhor, no desconforto que você acha da sua vida, eu estou te confortando, te guiando e te sustentando. E o nosso Deus diz que Ele nos suprirá em todas as nossas necessidades. Creia, viva e desfrute do poder da fidelidade de Deus. Por meio da fé, no poder da fidelidade de Deus, nós seremos preservados para todo sempre, até aquele maravilhoso dia onde a promessa de Deus será cumprida na volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Lições práticas de vida. O que a gente leva para casa diante do poder da fidelidade de Deus? Primeiro ponto: redefina a sua vida pela fidelidade de Deus. Faz uma revisão de vida essa semana. Lembre do que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. E aí durante a semana você vai entregar essa oração ao Deus fiel. Oração: Deus eterno e fiel, me ajude a confiar em Ti e viver sabendo que o Senhor é bem maior que os meus problemas. Em Cristo Jesus. Amém. Essa vai ser a oração que você vai fazer durante a semana. 1 dia, 2 dias, diariamente, você vai dizer ao Deus eterno que Ele é fiel e solicitar a ajuda dEle para viver a fidelidade. Muitas vezes a nossa oração é essa: Deus, me ajuda a ter fé quando eu não tenho fé. Deus, me ajuda a confiar porque eu não estou conseguindo. É o próprio Deus que vai derramar a fé sobre o seu coração. E aí você vai viver sabendo que Ele é maior que os seus problemas. Amém? Segundo exercício para a sua alma: para longe de nós, para perto do Deus fiel. A vida cristã é uma vida onde a gente nega o nosso eu para viver a cruz de Cristo Jesus. Então, quanto mais longe do eu, mais perto do Deus fiel. Jesus diz em Mateus 16: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós não somos abandonados para fazer o que a gente bem deseja. O Deus fiel, que preserva as nossas vidas, sabe o que é melhor para o meu e para o seu coração. Ele sabe o que é melhor para que a gente possa viver em felicidade. Ele nos sustenta com suas próprias mãos. Então que seja, não só durante a semana, mas para todo sempre, menos de nós e mais de Cristo Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé.